Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Paulo Nóbrega e hoje eu vou ensinar você como fazer um alinhamento de eixos de bombas com motores ou compressores utilizando o método axial e radial. Então você vai aprender direitinho. Depois comente, compartilhe, deixe seu like, porque eu tenho certeza que você vai gostar, vai aprender um pouco mais. E se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva. Eu tenho percebido que um bom número de pessoas que transitam aqui pelo canal não estão inscritos, então se inscreva, ajude nosso trabalho, participe, deixe seu comentário, deixe seu like, ok? Vamos lá então, vamos aprender um pouco mais. O método mais tradicional, mais comum utilizado é este método de alinhamento axial e radial. O ideal, como primeira regra, é que o DBSE, ou seja, a distância entre as faces do acoplamento, tenham uma medida menor do que o raio de leitura do relógio axial. Por exemplo, essa figura aqui. Fica muito claro que o diâmetro de leitura do relógio radial é menor do que o espaçamento entre os acoplamentos. Ou seja, é uma aplicação muito utilizada, porém, nesse caso, está mal utilizada. Por quê? Porque está violando esta regra. Essa distância entre os acoplamentos tinha que ser menor, bem menor. Então, o que fazer nesse caso? Tem recurso, vou falar daqui a pouco. Ok? Então, sempre que você vai ler um alinhamento, você precisa fazer em uma folha esse desenho aqui, ó. E aí você vai olhar para o equipamento que está sendo alinhado, vai considerar o zero do lado esquerdo, que é o mais convencional, vai fazer a leitura, vai girar o eixo e o relógio vai movimentar. Então, o relógio comparador, ele fica, então, né, com uma certa compressão. Cuidado, muita gente se engana na leitura, porque deixa o relógio só encostando aqui no zero. Não é bom. É preciso que ele tenha mais ou menos a metade do curso, ou 3 milímetros mais ou menos de compressão, para você garantir que se estiver muito desalinhado, o relógio ainda não vai sair, não vai perder o contato. Então, encoste o relógio aqui, faça com que ele dê umas 2 ou 3 voltas, para ter uma boa compressão do, eu falo compressão do a haste do relógio entrar, né? E aí, então, você marca como posição 0, 0 é o relógio, e aí pronto, você gira e faz a leitura do outro lado e anota o valor, mais 20, mais 50, menos 50, o valor que for. Então, essa aqui é a leitura axial. Igual forma, tem a leitura radial. Na axial, o relógio enxerga a face do acoplamento, e na radial, ele enxerga a parte externa do diâmetro maior do acoplamento. Da mesma forma, é zerado de um lado, faz a leitura no outro, zera embaixo e faz a leitura em cima. Essa compressão do relógio, ou seja, você fazer com que o relógio esteja comprimido com umas 2 voltas sobre a face que ele vai ler, é importante para garantir que ele não saia do contato, ok? Então aqui nesse caso a gente vê uma leitura sendo feita desacoplado. O espaçador que une um acoplamento no outro foi retirado para permitir a leitura. Isso é utilizado quando você não consegue girar os 2 eixos. Então você gira apenas o que você pode e faz o alinhamento por ele. Mas aí você vai considerar que a face do acoplamento que vai ficar parado está boa. Geralmente está. Geralmente é uma peça usinada no torno, não é para estar torto, não é para estar empenado. Mas é bom sempre garantir, certo? Tem caso que esse método é utilizado acoplado. E quando está acoplado, você não tem onde pôr na face do acoplamento o relógio. Por quê? Porque tem o espaçador. Espaçador é essa peça que une uma parte a outra. Entenda que o acoplamento une 2 partes. Então tem aqui um jogo de lâminas ou uma engrenagem, dependendo do tipo de acoplamento. Neste caso, como está acoplado, o que foi feito? Foi instalado uma haste e o relógio axial enxerga essa haste, dá na mesma. O efeito é o mesmo, como se o relógio estivesse na face do acoplamento. Na verdade, até melhor, porque por ser uma haste, você consegue respeitar aquela regra. Então, observe que esse diâmetro aqui, ó, se você considerar a circunferência inteira,
ele é mais do que o dobro da distância do DBSE entre uma face e outra, ou seja, está respeitando a regra que eu acabei de falar. Então aqui só para a gente lembrar, o relógio comparador, né, um componente muito utilizado na indústria, quando ele é comprimido, ou seja, quando a ponteirinha do relógio sobe, essa haste sobe como está na seta, ele gira o ponteiro no sentido horário, ou seja, é uma leitura positiva, ele vai andar para o lado, ó, de mais aqui, ó, vai andar no sentido horário. Então tudo que você ler nesse caso, você vai pôr mais 20, mais 30, mais 50, valor positivo. E o contrário também é verdadeiro. Quando a haste do relógio sai, a leitura é negativa, ou seja, ele foi para o lado menos. Então é menos 10, menos 20 e assim sucessivamente, tá bom? Um item importante antes de começar o alinhamento é verificar o pé manco, porque se o motor ou a bomba ou o equipamento estiver, como ele tem 4 pezinhos apoiados, com o parafuso prendendo na base, se um deles estiver em falso, vai dar problema de vibração no equipamento e dar uma leitura de alinhamento muito ruim. Então o primeiro passo é corrigir o pé manco. Como que você faz isso? Você coloca uma base magnética sobre a base do motor, no caso, ou da bomba, e solta o parafuso. É normal que a base suba um pouquinho, porque o parafuso força ela contra a base, contra o calço. Esse vermelho aqui, no caso, é um calço. Quando você solta e ele se desloca só 5 centésimos, alguma coisa em torno disso, tá bom, não precisa se preocupar. Aperta de novo e tá bom. Agora, quando você solta e ele sobe muito, indica que ele está manco. Aí você coloca calço embaixo até preencher e aperta, aí vai dar pouquinho movimento, em torno de 5 centésimos, aí o pé manco está resolvido, tá bom? Então vamos ver aqui que entender o método do alinhamento axial e radial. Você vai ter, então, um eixo que vai girar e o outro, no caso, vai ficar parado, ou até os dois giram também, mas vamos simular um que o eixo fica parado, um deles. Aí você considera, então, que você vai ter duas leituras. Você vai ter, quando o desalinhamento é angular, você vai ter leitura angular alterada. É isso que precisa prestar bem atenção. Então, as anotações sempre já preparadinhas, né? A folha bem arrumadinha, para você anotar os valores do relógio que está na axial e os valores do relógio que está na radial. Ok? Então, zera sempre embaixo e anota o valor em cima. É positivo ou é negativo? Depende para o lado que o relógio rodou. Cuidado que ele pode dar 2 voltas, então acompanhe ele o itinerário todinho. Tem vezes que foge do ângulo de visão, então você precisa usar um espelhinho. Tem espelho que você acompanha para você contar. Às vezes dá 2 voltas. Se você não acompanhar, você não consegue pegar o valor direito, tá? Mesma coisa para o radial. Então, vamos fazer aqui um exemplo de um alinhamento vertical. Por que eu escolhi na vertical? Porque o raciocínio fica mais fácil, mas o mesmo princípio se aplica para vertical ou para horizontal, ok? Então, neste caso, nós temos que fazer a definição de qual máquina vai ser fixa e qual máquina vai ser móvel. Móvel é aquela onde você vai fazer o alinhamento. Você vai ter 2 eixos. Uma você diz é fixa, não vou mexer. E o outro você vai fazer as correções. Vai tirar calço, vai pôr calço, vai deslocar na horizontal até ficar bom. Então essa definição você faz logo no começo. Geralmente o equipamento mais fácil de mexer é o móvel. Mas também depende dele ter calço suficiente para você conseguir fazer o serviço. Caso não tenha, não é raro o caso que você tem que mexer no equipamento fixo para dar condição de alinhamento. Pôr um pouco de calço ou tirar para você conseguir fazer o alinhamento. Bom, então esse exemplo aqui é um desalinhamento angular. O que é desalinhamento angular? É quando a linha de centro do eixo do equipamento fixo não está paralela com a linha de centro do equipamento móvel. Ou seja, este caso aqui, ele teria que estar aqui, ó, mas está angular. Como nós estamos usando como exemplo um alinhamento vertical, ele está assim, ó.
ele está aqui, é um pezinho do equipamento, aqui é outro. Esse alinhamento tem como você fazer por gráfico, por cálculo, são meios de você conseguir chegar no valor rapidamente. Eu não vou explicar os cálculos hoje, porque isso você consegue em qualquer literatura, é muito fácil. Mas, caso não consiga, comenta aqui que eu disponibilizo a vocês, tá bom? E aí a gente vai ter aqui. Então, por aqui a gente vê que tem uma diferença, ó. O C2 está diferente do C1, ou seja, o motor está todo mais alto, considerando que essa leitura de alinhamento é na vertical. Então o motor, no caso, a gente escolheu ele como móvel, não é por causa do M, não é de motor, é de móvel. E aí então ele está mais alto, só que atrás está mais alto ainda. Então nós vamos ter que fazer esse alinhamento. Como que eu vou fazer? Eu vou colocar o aparelho de alinhamento aqui, segurando um relógio sobre o diâmetro externo do acoplamento, do cubo do acoplamento oposto, e um outro relógio segurando, encostando na face. Então aí nós vamos conseguir fazer essa leitura. Como que vai ficar isso? Eu tenho aqui um relógio, é claro que aqui ele está solto, mas ele está preso de fato em um aparelho mecânico, né, que segura ele. Este aqui está enxergando o diâmetro maior do acoplamento, do cubo do acoplamento oposto, que é a máquina fixa, F de fixo, e esse aqui está apoiando aqui nesta face, nesta aqui. Por quê? Porque ele vai ler esse eixo em relação ao que está parado. Então aí nós vamos ver que são duas situações aqui. A primeira, do radial. Como este eixo está mais alto, nós estamos no exemplo de um alinhamento vertical, como ele está mais alto, ele vai fazer o quê? O relógio aqui vai sair. Então, a haste vai sair, o relógio vai rodar para menos. Você vai zerar embaixo, em cima vai dar uma leitura negativa. Aqui na face já é diferente. Como a parte de cima aqui está fechada, você vai zerar embaixo, dar uma medida maior, mas você vai zerar. Quando você girar o relógio, ele vai diminuir essa distância, ou seja, essa diferença entre essa abertura e essa vai ser compensada pela haste do relógio comparador, ou seja, ela vai entrar, ela vai para o lado direito, ela vai entrar no relógio e vai fazer o relógio rodar no sentido horário, dando então leitura positiva. Você vai ler, neste caso aqui, uma leitura negativa no relógio radial e vai ler uma leitura positiva no relógio axial. Então, você vai pegando esse raciocínio e você aprende rapidamente a efetuar a leitura. Mesmo que você não faça o cálculo, você pode fazer um alinhamento rápido porque você já entendeu para onde vai o relógio. Se você não entender isso, é até triste. Tem pessoa que gosta de fazer alinhamento a laser sem aprender a usar o relógio. Isso não é bom, porque se você montar o aparelho a laser errado, ele vai te enganar também. Então o primeiro passo é aprender a fazer com o relógio, para depois aprender com o laser, ok? Então agora, a gente colocou aqui, ó, a leitura do outro relógio, né? Mas é o mesmo, na verdade é um relógio só, é só um exemplo que eu estou dando para ilustrar. Ou seja, quando eu volto com o eixo girando ele e coloco o relógio embaixo, a distância aumentou. Então a haste vai sair para compensar. Então quando eu zero embaixo e leio em cima, dá um valor positivo. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abaixar o motor, lembrando que eu estou no exemplo de alinhamento vertical. Porque para facilitar, o ideal é fazer primeiro o axial. É claro que se você fizer o cálculo ou usar um gráfico, você pode fazer direto, não precisa fazer primeiro o angular para depois o radial, o paralelo. Mas como eu estou ensinando aqui, entendendo que as pessoas têm um pouco de dificuldade, eu recomendo que primeiro faça o alinhamento angular, ou seja, vai baixar a traseira do motor. Quando abaixa, o que acontece aqui com esse cubo? Ele abre aqui, ó, ele abre aqui e fecha aqui. Ou seja, quando eu abaixo a traseira desse motor, neste exemplo, eu vou fazer o relógio aqui, neste caso, sair, ou seja,
vai melhorar a leitura e aqui estava muito aberto, vai fechar, ou seja, vai ficar assim, e aí sim eu vou estar com o eixo alinhado, porém com um paralelo fora. Quando eu corrijo logo o axial, a leitura fica mais fácil, porque se eu giro o eixo e a leitura axial praticamente não muda nada ou muda muito pouco, o que eu faço? A leitura que eu encontrar no radial é eu dividir por 2. Por exemplo, aqui no axial eu já arrumei. Então, se eu zerar o relógio aqui e girar e em cima eu encontrar 1 milímetro de desalinhamento, tá fácil. Eu abaixo esse eixo nos 2 pés, meio milímetro. E aí eu vou ficar com o eixo alinhado. É bem simples, é bem fácil o raciocínio desse tipo de alinhamento, ok? Mas é importante você praticar para ter sempre em mente alguns valores. E um deles é utilizar de maneira correta. Quando o espaçamento entre um acoplamento e outro, entre um cubo e outro, desculpa, é muito grande, você precisa aumentar o diâmetro de leitura axial, senão o alinhamento fica muito ruim. O grau de erro sobe muito, ok? Então é isso, espero que tenha ajudado aí os colegas que têm alguma dificuldade com esse tipo de alinhamento, ok? E lembrando vocês, eu tenho lançado os cursos de selo mecânico pela Udemy. Então, se você é um estudioso, gosta do assunto, quer estudar selos mecânicos, olha, eu mesmo preparei esses cursos, estão muito bons. Tem o curso de planos de selagem para selos simples, está bem completo, tem muita informação legal, tipos de selo, tipo de vazamento, ou seja, são 4 cursos que estão com avaliação muito boa. O pessoal está gostando muito, já tenho quase 200 alunos, e se você quiser fazer, entre aqui na descrição desse vídeo, você vai ver o link e você vai acessar direto. Só que eu peço uma coisa, quando você for, se você gostar e for adquirir, adquira a partir do link que eu mandei para você, tá bom? Obrigado então, um abraço.